uma série sobre ansiedade e medo. Nós chegamos à quinta mensagem dessa série, hoje meditando a respeito do Salmo 46 e aquilo que o Senhor nos ensina nestas expressões do salmista aqui neste salmo. Nós faremos a leitura da palavra do Senhor que diz assim, palavra do Senhor que é inerrante, autoritativa, que é todo o conselho de Deus para as nossas almas. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito. Ó Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença e diante da Tua palavra. Na certeza, ó Deus, de que ela é graça para as nossas vidas. Ela é alimento para o nosso corpo, ó Pai, aquilo que nos nutre, aquilo que nos traz convencimento da justiça e do juízo. Aquilo, ó Pai, que faz com que entendamos o quanto devemos, ó Pai, ter a amargura dos nossos pecados, ter, ó Pai, a compreensão do quanto a falta de confiança no Senhor é algo grave para as nossas vidas. Ao passo que somos estimulados à fé, à confiança no nosso grandioso Deus. Portanto, ó Pai, nós te clamamos que na exposição deste salmo, Tu fales aos nossos corações, nos encorajando a fé, nos animando as almas, ó Pai, motivando os nossos corações a uma vida que seja agradável, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça de cada ouvinte sincero, pronto e disposto na Tua presença, a ouvir a Tua palavra e a se dispor em obediência a ela. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, este salmo nos convence de que Deus é o nosso suficiente refúgio, que Deus é todo o socorro, toda a fortaleza de que necessitamos em nossas vidas. Mas em nossos dias as coisas não têm sido simples de serem entendidas por parte dos crentes. A maioria das pessoas, elas estão assumindo a ideia de que a Bíblia não é suficiente e de que Deus mesmo não é suficiente através de seus meios de graça para suprir tudo aquilo que os crentes necessitam. Há uma ideia muito forte, inclusive dentro da própria igreja hoje, de que nós precisamos, para resolver os assuntos da ansiedade, do medo, os assuntos da nossa alma, de que nós precisamos da psicologia secular, de que nós precisamos do socorro da sabedoria dos ímpios, enquanto que a palavra de Deus para essas pessoas não é suficiente para resolver esses assuntos. Exatamente isso tem sido o terrível pensamento até mesmo entre círculos cristãos. As pessoas não estão mais apontando para a realidade do seu relacionamento pessoal com Deus como algo suficiente para todos os assuntos da alma, como algo suficiente para todos os assuntos da vida espiritual, e não apenas ela, mas a emocional também.
verdades como esse relacionamento com Deus, perdão dos pecados, a promessa da vida eterna, as nossas riquezas em Cristo, a comunhão da igreja, não são suficientes para resolver os assuntos, os problemas, as dificuldades, as crises que nós enfrentamos, que as pessoas enfrentam. Ou seja, a ideia assumida é de que nós precisamos complementar essas coisas com insights da psicologia moderna. Há aqueles que dizem que certas pessoas não irão se santificar se não receberem o suplemento necessário de uma terapia, de um acompanhamento de algum conselheiro ímpio, algum psicólogo secular. Aqui nós estamos diante de um salmo que certamente a ideia é contrária a esse pensamento. Aquilo que o salmista expressa e nos ensina neste salmo é contrário a essa ideia que se tem hoje da dependência da psicologia para a resolução dos problemas, das crises emocionais que as pessoas estão enfrentando, que estão lutando em suas vidas. O John MacArthur, numa entrevista, ele disse o seguinte: você não acredita que o Espírito Santo, a palavra de Deus e a vida de Cristo são totalmente suficientes para a nossa santificação? A psicologia tem apenas 100 anos e as pessoas foram santificadas por muito mais tempo do que isso. Então ele argumenta o fato de que nós estamos pegando toda uma história da humanidade, toda uma história de Deus com a humanidade, e comparando com uma ciência que não é tão ciência assim, que é extremamente questionada em seus métodos científicos, e colocando esses 100 últimos anos de história, onde o conceito dos ímpios se desenvolveu a partir da psicologia como algo que coloca as escrituras em xeque como suficientes para resolver os problemas que nós lutamos e enfrentamos. E o MacArthur ele comenta sobre estas coisas, dizendo ainda o seguinte, que se Deus não pode fazer a sua obra em você até que um bom terapeuta lhe ajude, lhe atenda, nós certamente estaremos diante de um conceito extremamente assustador. Meus irmãos, o que haveria nas expressões que nós encontramos nesse salmo de consistente em Deus, se Deus dependesse e precisasse do conselho dos ímpios? Se Deus dependesse e precisasse de um terapeuta ímpio para suprir a ajuda e o complemento que estaria possibilitando aos crentes o caminho para a santificação das suas almas, do seu coração. Aqui nós estamos diante de um assunto muito sério, em razão dos nossos dias e daquilo que a igreja tem enfrentado. A questão da nossa suficiência em Cristo, a suficiência da obra de Deus para tratar o coração dos crentes em meio aos problemas, em meio às lutas. Será que Deus de fato tem sido o nosso suficiente refúgio? Ou nós temos nos abrigado nas trincheiras do conselho dos ímpios, na confiança em terapeutas, em psicólogos, que são na verdade rebeldes contra Deus, que são em sua maioria pessoas em rebelião contra Deus? O mesmo John MacArthur, em seu livro A Nossa Suficiência em Cristo, ele fala de um caso, de um processo contra a igreja dele. A igreja foi levada aos tribunais por conta de aconselhamento. E no tribunal, questionando-se a autoridade e a suficiência do aconselhamento bíblico, MacArthur diz que enfrentou algo terrível naqueles dias de julgamento. Ele diz que o mais surpreendente para ele foi os chamados psicólogos e psiquiatras cristãos, que testemunharam que a Bíblia sozinha não contém ajuda suficiente para atender as mais profundas questões pessoais e as necessidades emocionais das pessoas. Ele continua dizendo que estes homens estavam realmente discutindo diante de um tribunal secular que a palavra de Deus não é o recurso adequado para aconselhar as pessoas sobre os seus problemas espirituais. Até mesmo psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos, se levantam contra a suficiência de Deus, a suficiência de sua palavra. Este processo referido por John MacArthur em seu livro foi estrategicamente preparado com a presença de psicólogos que confessavam ser cristãos, que se diziam ser cristãos. E o que ele
viu e aquilo que lhe fez ficar aterrado, completamente assombrado, foi o fato de que, com muita facilidade, esses psicólogos cristãos e psiquiatras cristãos afirmaram que a Escritura não era suficiente para resolver os problemas das pessoas, as questões pessoais profundas e as necessidades emocionais das pessoas. Ou seja, é preciso o conselho dos ímpios. Ou seja, é preciso o conselho, a orientação daquilo que se diz ciência, mas que é extremamente questionável em seus métodos supostamente científicos. Neste mesmo livro, John MacArthur, referindo-se à psicologia cristã, ele afirma: a mensagem clara é simplesmente apontar aos cristãos a sua suficiência espiritual em Cristo é fútil e talvez até mesmo perigoso. Tanto que isso acabou resultando em um processo e levando a igreja aos tribunais. Ele continua dizendo que, ao contrário, o que é fútil e perigoso é acreditarmos que que os nossos problemas ou que qualquer problema vai além do escopo das Escrituras. Ou seja, que eles não seriam atendidos pelas nossas riquezas espirituais em Cristo. E ele então conclui para ser mais claro. Ele diz: a questão não é que cristãos precisam de aconselhamento. A questão é, será que eles precisam do conselho dos ímpios? Será que, se por um lado está dizendo que a Bíblia não é suficiente, por outro nós devemos admitir que para suprir a Bíblia nós vamos ouvir o conselho daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que estão em rebelião, em apostasia contra Deus, aquilo que a Escritura chama de o conselho dos ímpios? Seria esse então o refúgio? Seria essa a solução para os problemas, as questões profundas da alma, as questões e as necessidades emocionais das pessoas? É algo que nós precisamos pensar, e eu concordo seriamente com John MacArthur, assim como concordo com aquilo que o salmista nos expõe nesse salmo. Aqui, os estudiosos não são unânimes em estabelecer com precisão o contexto desse salmo, mas a maioria deles segue a linha de João Calvino, que entende que esse salmo está relacionado ao tempo em que o rei Ezequias de Judá estava cercado por Senaqueribe, o rei da Síria. O contexto era de que 46 vilas de Judá já haviam sido dominadas, e em torno de 200 mil pessoas haviam sido feitas cativas durante este cerco de Senaqueribe. Mais de 200 mil presos e com grande despojo de seus bens. 185 mil homens de Senaqueribe cercando Jerusalém e pressionando o rei Ezequias e a população que ali estava. Esse era um contexto de grande pressão, um contexto de terrível opressão externa de uma nação inimiga. Um contexto que certamente trouxe angústias pesadas à alma e aos aspectos emocionais, aos afetos desses irmãos e do próprio rei Ezequias. Só que o rei Senaqueribe não contava com o fato de que o Deus de Ezequias é o Deus de toda suficiência como fortaleza e refúgio para o seu povo. Que o grande socorro, o grande refúgio diante da grave situação que estes irmãos de Judá estavam vivendo, que estas pessoas de Judá estavam vivendo neste cerco do rei assírio, era justamente o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso do universo. Numa que é uma expressão de confiança do salmista, de declaração diante de uma pesada e grave situação, afirmando a suficiência de Deus para resolver todos os problemas da vida, todos os problemas das pessoas. Quando nós olhamos para as palavras desse salmo, para a beleza que nós encontramos nas afirmações deste salmo, como a afirmação da suficiência de Deus em situações extremas, nós ficamos nos perguntando: por quê? Por que os crentes dos nossos dias estão tão confiados no conselho dos ímpios?
Por que nós temos tanta dificuldade em nossos dias em dizer e reconhecer que Deus é o nosso suficiente refúgio, a nossa suficiente fortaleza diante de todos os problemas da vida? E há coisas muito preciosas neste salmo que eu gostaria de considerar com os irmãos, de nós aplicarmos, aprendermos para lidarmos melhor diante dos nossos problemas, das nossas lutas, das crises que nos cercam, às vezes crises extremas, mas que nós devemos enfrentar com a convicção, a certeza, o entendimento de que Deus é a nossa fortaleza, o nosso suficiente refúgio. A primeira coisa importante que eu gostaria de destacar neste salmo é que aqui o salmista ele diz que problemas de todos os tipos irão atacar crentes piedosos. E isso é muito importante. No verso 1, na segunda parte, ele diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. O salmista em nenhum momento ele diz, de uma maneira triunfalista, que nós não haveríamos de passar por problemas por sermos crentes. Isso é muito importante e relevante para os nossos dias, porque há muitos falsos mestres em nosso tempo, dizendo que o crente não passará por problemas, que o crente não haverá de sofrer. Eles dizem que as pessoas crentes irão desfrutar de prosperidade, de saúde perfeita, de que na vida do crente que tem fé, de fato, não haverá problema e não haverá crise. Que se estas crises, esses problemas vierem, é porque você não tem fé. É isso que os falsos mestres estão ensinando no nosso tempo. O falso evangelho da chamada teologia da prosperidade, o falso evangelho da confissão positiva, o falso evangelho que tem incutido uma ideia na cabeça das pessoas de que com fé não haverá nenhum tipo de problema na minha vida. Mas o que o salmista começa dizendo é que os problemas existirão. Deus estará presente em meio a eles, como nosso socorro, como nosso refúgio. Mas o fato de nós termos confiança em Deus, termos fé em Deus, não representa o fim do problema, dos problemas das nossas vidas. De fato, crentes piedosos serão atacados por problemas os mais sérios. Nós vemos o salmista falando, basicamente aqui no início do salmo, de 3 tipos de problemas: mudanças globais, tribulações globais terríveis, terremotos e tempestades, conforme os versos 2 e 3, guerras, conforme os versos 6 até o 9, e muitos tipos de crises que haverão de nos afetar, que haverão de produzir grande angústia e sofrimento em nós. Hebreus 11, de 35 a 38, menciona todos os tipos de provações terríveis que os crentes fiéis tiveram que enfrentar. Eles enfrentaram perseguição dura, estiveram sem teto, sem ter onde morar, onde dormir, porque perderam os seus bens. Eles não tinham vestuário adequado nesse contexto de perseguição, às vezes não tinham o que comer. Eles experimentaram zombarias, tortura, espancamentos, prisões e vários outros tipos de perseguições terríveis, como execuções cruéis. Há poucos dias nós vimos pela mídia, pela internet principalmente, a informação sobre a terrível perseguição dos cristãos lá no Iraque, dos nazarenos. Todo mundo colocou lá no seu Facebook aquele símbolozinho, numa referência solidária ao sofrimento, ao grave problema, à grave crise de perseguição contra os cristãos no Iraque. E o que o salmista diz é que Deus não haverá de afastar os problemas de nós, mas Ele haverá de se fazer presente juntamente conosco, como o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Nós terminamos o sermão da noite de domingo passado com uma ilustração. Nós falamos sobre uma missionária que trabalhava na África
e sofreu violência, que é comum naquelas tribos e vilas africanas, em muitos lugares da África, os ataques de uma tribo contra a outra. E numa ocasião desses ataques, ela não apenas sofreu violência, mas violência sexual. E enquanto ela estava experimentando o seu sofrimento, enquanto ela estava ali naquele momento de violência contra ela clamando, orando a Deus, por um momento ela gritou: Senhor, por que o Senhor está me deixando passar por isso? E vocês se lembram bem o que eu disse, que foi aquilo que a palavra fez efeito em seu coração e a convenceu, de como se Deus dissesse para ela naquele momento, de que não, você não está passando por isso sozinho. No dia que eu tomei o seu coração para mim, todo o seu corpo, toda a sua alma, tudo em você é meu. Portanto, isso não é um ato, uma violência contra você, mas uma violência contra mim também. Deus dizendo a ela: eu estou aí com você, provando e experimentando desta violência e desta agressão. Portanto, meus irmãos, o que o salmista está dizendo é que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, presente conosco em meio aos nossos problemas, aos nossos sofrimentos. Deus não haverá de impedir que você passe por problemas, por perseguição. Ele chegou a dizer que aqueles que querem viver piedosamente haverão de ser perseguidos. Quantos problemas nós arrumaremos neste mundo? Lutas e perseguições pelo fato de confessarmos, de professarmos o nome do Senhor Jesus. O próprio fato de se levantar para falar mal da psicologia já vai causar problema para mim e para mais alguém. Só o simples fato de se levantar contra a mente deste século, contra a secularização, contra o mundanismo que tem cercado a igreja, já fará com que você tenha problemas. Você será zombado, você será ridicularizado, você será chamado de fanático, de radical. Comprometa-se com a verdade do Senhor e você verá que será inevitável experimentar sofrimento, experimentar algum tipo de perseguição e de objeção da parte das pessoas. Mas o que o salmista diz é: Deus está presente em meio a estes problemas, a estes sofrimentos. Então, portanto, o salmista, admitindo isso, argumentando isso, o fato de que problemas existirão na vida de crentes piedosos, ele então vai argumentar sobre a suficiência de Deus em meio a esses problemas, sobre algumas coisas importantes, e a primeira delas é que Deus de fato é suficiente para que você passe por todos os seus problemas. Você não vai precisar de nenhuma outra coisa, nenhum outro conselho, nenhuma outra ajuda que este mundo possa lhe oferecer. Por quê? Porque o Todo-Poderoso do Universo é suficiente para que você, com todos os recursos e meios que Ele oferece e proporciona, você possa passar por todos os problemas. Esta suficiência de Deus pode ser estruturada nesse salmo em três aspectos. O primeiro deles, do verso 1 ao verso 3, diz que Deus é o refúgio contra a fúria da natureza, contra as assolações da natureza. Nos versos de 4 a 7, ele vai argumentar que Deus é o nosso recurso contra a fúria das nações. E dos versos de 8 até 11, ele vai afirmar que Deus é o chefe daqueles que são os rebeldes da terra. Ou seja, os Satãs Hussein, os governos ditatoriais, aqueles que são perseguidores de cristãos no mundo afora, são todos sujeitos à mão e ao governo de Deus. Sobre isso, vejamos algumas coisas importantes. Vamos ler novamente os versos de 1 a 3. Ele diz aí que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem
e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Vejam que a figura utilizada pelo salmista é extrema. O que o salmista está descrevendo sobre a fúria da natureza aqui é a mais assustadora e catastrófica calamidade natural. Ele está falando de uma terra transtornada, onde os montes descem para o mar, escorregam para dentro do mar. Eu creio que nenhum de nós viveu uma calamidade natural nem próxima disso. Alguns que vivem distantes do Brasil experimentam tufões terríveis, tornados, terremotos. Eu não creio que haja entre nós alguém que tenha presenciado um terremoto. Imagino que não. Mas o que eu gostaria que você trabalhasse sua mente para tentar entender e perceber aqui é que este tipo de calamidade descrita aqui pelo salmista, esse tipo de catástrofe natural, é a mais assustadora que você pode imaginar. É aquela que não apenas você não viu, mas a maioria dos habitantes da terra não pôde contemplar. A grande parte da população da terra não pôde contemplar. E diante dessa terrível catástrofe natural, o salmista diz que nós não temeremos. Uma certa ocasião, havia uma senhora bem idosa, no meio de um terremoto, se não me engano, no México, eu não lembro qual o lugar que foi apontado como local de moradia dessa senhora, mas um terremoto terrível estava em andamento, e as pessoas completamente apavoradas viram a calma daquela senhora e, se impressionando, perguntaram para ela: por que você está tão calma? Ela disse: por quê? Como não me acalmar, crendo e confiando num Deus que pode fazer isso? Como é que um Deus tão poderoso, que pode fazer tremer a terra, não poderia ser o objeto da minha confiança, não poderia me acalmar? É claro que eu estou calmo. Olha o quanto Ele é poderoso. Olha o quanto Ele é capaz de fazer tremer a terra. Meus irmãos, esta é este é o verdadeiro sentido do salmista aqui. Quando ele diz que não temeremos, ainda que a terra transtorne, ainda que os montes se abalem, no seio dos mares escorreguem para dentro do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Por que nós não temeremos? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele que pode fazer tremer a terra, Ele que pode fazer escorregar os montes para dentro do mar. Ele está presente conosco em meio aos problemas, ao sofrimento. Não há nada que possa nos confortar mais a alma em meio a calamidades desse tipo do que a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está presente no meio dessas tribulações. A expressão é socorro bem presente, ou seja, no instante que nos voltarmos para Ele, lá está o Senhor. E por mais que de alguma maneira possa haver algum atraso nesta entrega do Senhor às nossas necessidades, o fato é que isso é por razões que nós não podemos entender. Mas, meus irmãos, sempre podemos ter um conforto imediato e nos acalmar com isso quando fugimos para Deus em busca de seu socorro, de sua fortaleza, de seu refúgio para as nossas almas. Talvez Ele não tire você daquela situação, mas o simples fato de buscá-lo, de se achegar a Ele diante de uma situação tão terrível, isso trará sossego à sua alma. É isso que o salmista está dizendo. Por mais que as medidas de socorro sejam adiadas, o socorro mais importante, o sossego da alma, a calma, a falta de temor das circunstâncias naturais, elas estarão refugiadas em Deus. Mas o salmista, ele ainda diz que Deus é o nosso recurso contra a fúria das nações. Vejam comigo
dizendo a partir do verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Meus irmãos, a expressão aqui é claramente referente ao cerco de Senaqueribe. Senaqueribe estava com seus 185 mil homens cercando a cidade de Jerusalém. Imagine o pavor, a angústia causada por esse cerco. E havia uma coisa muito interessante nas cidades do Oriente Antigo, é que Jerusalém era possivelmente a única delas que não foi construída sobre um rio. E o rio era algo muito importante em situações de cerco. Porque imagine uma população toda cercada, presa por uma nação, por um inimigo que estava ali lhe ameaçando, e ficar sem água. Imagine para Jerusalém sem um rio, estar cercado pelo inimigo. Mas o texto bíblico diz que há algo aqui, há algo que Senaqueribe não sabia, não conhecia. Ele achava que estava pesando, e pesando ainda mais o seu cerco sobre Jerusalém, pelo fato de que eles não tinham água. Mas o texto bíblico diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, eles tinham sim um rio, eles tinham sim o suprimento da água de que era necessário. Possivelmente o rei Ezequias construiu um túnel subterrâneo sobre Jerusalém, ligando Gion até a piscina de Siloé. E isso devia provavelmente abastecer muito a cidade. E isso foi por recurso, foi por socorro diante desse cerco promovido contra Jerusalém, contra Judá. Mas nós temos uma referência nas Escrituras que nos ligam nesta expressão àquele que é o provedor das nossas almas, aquele que se transformou na nossa própria água da vida, aquele que faz jorrar nas nossas vidas através do seu Santo Espírito as águas que fluem para o nosso sustento, para o nosso recurso, para o nosso socorro. Lá no tanque, o Senhor Jesus disse à mulher: quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Texto de João 4, verso 14. A própria Escritura diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em João capítulo 7, versos 37 e 38, numa clara referência ao Espírito Santo e à vida que jorra no nosso interior, desta água da vida que é o nosso Senhor. Portanto, Deus é o nosso recurso, em meio a toda a terrível fúria das nações contra nós, todas as investidas, todas as opressões que possam surgir contra o povo de Deus. Deus é o recurso contra este sofrimento, contra estas coisas. Em um sentido muito claro, Cristo, as riquezas espirituais em Cristo, são o nosso recurso diante do sofrimento, quando as nossas almas estão cercadas, quando nós enfrentamos estas opressões e estas dificuldades. E o salmista, ele acentua isso ainda mais, quando no verso 5 ele diz que Deus está no meio dela. O próprio Deus habitando o seu povo, o próprio Deus em nós. Antigamente a habitação de Deus era no templo, mas hoje a habitação de Deus é no seu próprio povo. E nós não nos convencemos disso quando precisamos encorajar as nossas almas diante do sofrimento. Deus não está lá, Deus está aqui. Deus habita no meio do seu povo, Deus habita no coração do seu povo.
nesta expressão tão confortadora da palavra de Deus, que diz que do interior dos crentes fluirão águas, e estas águas vivas, que certamente representam a nossa segurança diante de tais situações. Então, por que nós haveríamos de depender do conselho dos ímpios? Por que nós vamos, tendo a habitação do Espírito Santo, confiar no conselho daqueles que não conhecem a Deus? Por que tendo a habitação do Espírito Santo em nós haveremos de colocar a confiança da resolução dos nossos mais profundos problemas emocionais em homens como Freud, Jung, Carl Rogers? Como? Homens que não conheciam a Deus, homens que estavam em rebelião e apostasia contra Deus, serão a resolução, serão um recurso para o coração, para a alma daqueles que são habitados por Deus? Não, meus irmãos, o salmista diz que Deus é o nosso recurso. O Senhor dos exércitos está conosco. É isso que tem que encorajar a sua alma e a minha alma diante dos problemas, diante das graves crises que nós enfrentamos. Mas ele ainda diz, a partir do verso 8 até o 11, 20: contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. Deus é o chefe dos rebeldes da terra. Ele os subjuga, Ele é soberano sobre eles, Ele os controla, Ele é quem permite quando eles avançam, e Ele é quem os derrota no devido tempo. O Senhor é o chefe de todos os governantes da terra. Com toda a arrogância de muitos governantes, todos vão ao pó. Nós vimos o quanto Hugo Chávez era um homem atrevido. Nós vimos o auge, o levantar-se de homens como o ditador Fidel Castro na Cuba castrista, Cuba comunista. Nós vimos homens terríveis se levantando, como Adolf Hitler. Nós vimos homens como Stalin se levantando, e todos foram ao pó. Porque Deus é o chefe dos rebeldes da terra. Porque Deus os detém, porque Deus os governa, porque Deus os controla. E isso tem que convencer-nos de que Deus é o nosso suficiente refúgio. É esse o argumento do salmista aqui. A ira de homens orgulhosos pode nos afetar por um tempo, mas o propósito soberano de Deus será cumprido. Ele estabelece os reis e os remove. Ele é Deus. Ele somente será exaltado sobre a terra. É isso que o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Uma das expressões mais emblemáticas da história recente da humanidade, na minha opinião, é a queda da estátua de Stalin. Nós vemos o quanto homens podem se levantar em seu orgulho, em sua rebelião contra Deus, mas Deus os leva ao pó, Deus os derruba, Deus os remove. E somente Ele será exaltado na terra. Nós precisamos convencer os nossos corações dessas verdades, quanto ao fato de que diante das mais terríveis calamidades, diante da mais dura cercania de nações, de inimigos, diante da fúria delas, e diante dos mais orgulhosos chefes das nações, dos mais terríveis rebeldes e homens maus do nosso tempo, Deus é o nosso recurso, Deus é a nossa fortaleza, e nós precisamos lançar mão da sua suficiência. E aí então você me pergunta: mas pastor, como é que nós fazemos isso? A primeira coisa, dependa dele como o seu refúgio. Afirme a você mesmo: Deus é comigo. Lance mão dele, utilize-o como recurso. Quantas vezes em nossas vidas nós estamos diante de problemas e nos lançamos no livro de autoajuda?
da Escritura. Quantas vezes o nosso coração está confuso, está angustiado, e vamos ler livros, ou procurar o gabinete do psicólogo, quando temos a Escritura a conhecer e não conhecemos. O profeta mesmo disse que o povo de Deus, o meu povo, padece por falta de conhecimento. Nós somos a geração de crentes, certamente mais analfabeta em termos de Bíblia dos últimos anos. Eu me lembro quando eu me converti aos 11 anos, nos anos 80, os crentes eram chamados de os bíblias. Você via crente gostando de Bíblia, lendo a Bíblia, memorizando a Bíblia. Você via crentes velhos e novos, com respostas da Bíblia na ponta da língua. Toda vez que você dizia alguma coisa, alguém sempre tinha um versículo, uma passagem da Escritura para dizer. Hoje a nossa geração é uma geração ignorante, analfabeta de Bíblia. O povo, muitas vezes, tentando encorajar, tentando confortar alguém, cita uma música, mas não sabe citar um texto da palavra inspirada de Deus. Sabe dizer o que Tales canta, sabe dizer o que Diante do Trono canta, mas não sabe dizer o que o profeta disse, não sabe dizer o que o Senhor Jesus disse. Se você quer enfrentar os problemas da sua vida, aprenda a depender de Deus como seu refúgio, lance mão dele, e você só vai conseguir com conhecimento, porque aquele que tem maior conhecimento é aquele que tem maior confiança. Imagine você pegando uma aeronave para pilotar. Você não tem conhecimento, você vai olhar para aquela aeronave e temê-la como a maior assombração da sua vida. Você vai entrar dentro de uma cabine de avião e ver um painel de comando e ver aquele tanto de coisa que você não conhece, e sua alma vai se perturbar. Eu não conheço isso, eu não sei mexer com isso. Imagine alguém que está acostumado a dirigir um Fusquinha e dão-lhe a chave de uma BMW com um painel todo cheio de coisas. Ele vai temer conduzir aquele carro. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós confiamos quando conhecemos. Se você está acostumado a andar no trânsito com alguém que você conhece bem, possivelmente você pode até ter medo, conhece tão bem que sabe que dirige mal, né? Mas a verdade é que nós tememos muito mais sermos conduzidos por aquele que não conhecemos. Portanto, é fundamental, é importante que você conheça a Deus. O verso 7 e o verso 11 sugerem isso para nós. No verso 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse refrão traz duas verdades importantes para que você conheça e assim possa lançar mão da dependência do Senhor como seu refúgio, como seu recurso. A primeira é de que o Senhor dos exércitos está conosco. A verdade de que Deus é o Todo-Poderoso do universo. Esta é uma expressão de guerra do nosso Deus. É a expressão que afirma que Deus é tudo e todo-poderoso acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele tem poder sobre tudo. Ele subjuga tudo. Ele pode todas as coisas. Ele detém em suas mãos todas as coisas. Conheça isso. Convença-se disso. Entenda esta verdade. No verso 6, o salmista diz que as nações fizeram um alvoroço. Os reinos cambalearam. E ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Portanto, meus irmãos, Ele é poderoso. E quem poderá contra todo o poderoso do universo? O que poderá contra esse Deus? Confie nele, lance mão de conhecer sobre quem Deus é. Alimente a sua mente, a sua alma desse conhecimento.
Algumas pessoas ficam incomodadas com o estudo doutrinário, não gostam de estudo doutrinário. Mas não há coisa tão importante como nós sabermos quem Deus é, conhecer os seus atributos, alimentar a nossa mente do conhecimento das perfeições de Deus. Isso alimenta a nossa alma de confiança, isso aumenta a nossa fé, isso nutre a nossa alma daquilo que realmente faz com que tenhamos confiança no Senhor. Música vai te emocionar, doutrina vai te ensinar a exercer a música com a qualidade necessária, vai te ensinar a cantar verdadeiramente para quem Deus realmente é. Existem músicas aí que estão transformando Deus num coitadinho. Existem músicas que estão fazendo de Deus um pobre coitado, um Deus pequeno. As músicas de Thales Roberto têm feito isso com as suas heresias. Existe uma canção adventista que se canta por aí, que diz assim: dê uma chance a Jesus. Imagine como é que Jesus fica quando se canta dessa forma. Nós, na nossa mente, estamos fazendo de Jesus pequenininho. Como é que você vai confiar em alguma coisa pequena? A Bíblia diz que não, Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso de Israel. Alimente a sua mente disso, e não da porcaria musical que existe entre nós hoje. Aprenda doutrina, aprenda sobre quem Deus é. E isso vai alimentar a sua fé e a sua confiança. Cante os velhos hinos, e você vai ver a robusta doutrina de Deus que eles cantam, que eles ensinam. E isso vai mover a sua confiança. E uma outra coisa importante que ele diz nesse refrão é que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui ele não está dizendo Deus de Israel, o nome mudado de Jacó, depois que ele lutou com Deus e foi mudado por Deus. Aqui ele poderia usar o Deus de Abraão, um homem de fé, mas ele usa o nome ruim de Jacó. Ele usa o nome onde Jacó é tido como enganador. Isso para estabelecer que a nossa confiança não reside em algum mérito que haja em nós. Deus é o Deus que nos escolhe a despeito de quem nós somos. Portanto, não há motivo para você não confiar nele. Não há motivo para você temer. Ele escolheu você apesar de quem você é. Você é como Jacó. E ele escolheu você como escolheu Jacó, não porque era um garoto legal, mas escolheu mesmo sendo quem era. Então não há motivo nenhum para que nós desconfiemos da escolha do Senhor, porque ela não considera nada em nós. Antes, livre e soberanamente, Deus nos escolheu. E nós devemos lançar mão da nossa confiança no Senhor, na sua eleição soberana, feita em cada um de nós. Confie no Senhor. Refugie-se nele. Desenhe como grande recurso da sua vida a confiança no Senhor. Beba dele diariamente. Entenda que nós precisamos nos alimentar de Deus, da sua verdade, dos seus meios de graça, todos os dias. Reúna-se regularmente com o seu povo. Nós sabemos que o lugar de beber de Deus é no ajuntamento do povo de Deus, é onde nós somos mais fortes, é onde nós somos melhor alimentados. Se você está com problema, está com luta, não vá procurar um gabinete de um psicólogo para ficar falando 2, 3, 4, 5, 10 horas, ele só te ouvindo e recebendo dinheiro de você, não. Tentando fazer com que você seja ajuda para você mesmo. A psicologia moderna é essencialmente existencialista. E ela defende a ideia de que você é a resolução dos seus problemas. A solução está em você mesmo. Enquanto que o salmista nos diz que Deus é a solução. Deus é o refúgio. Deus é o recurso. Não sou eu. Antes eu sou miserável, estou perdido no meio dos meus próprios recursos. Você estará tentado a confiar na sua conta bancária, estará tentado a confiar na qualificação profissional que você tem, estará tentado a confiar nos recursos intelectuais que você tem.
estará tentado a confiar nas seduções, os desejos maus do seu coração. Enquanto o salmista diz: não, Deus é a nossa fortaleza, o nosso recurso, é nele que devemos nos refugiar, e para isso é necessário se achegar a ele confiantemente, submetendo-nos ao seu governo. É isso que o salmista está dizendo aqui, é isso que toda a palavra de Deus está nos dizendo. Achegue-se a Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado diante de todas as nações, diz o Senhor. É assim que devemos reconhecer e nos refugiar nele. Eu gostaria de dizer a vocês que vocês estão no tempo em que vocês podem ter a iniciativa de se refugiarem em Deus, de dobrar os seus joelhos em confiança diante do Senhor. Se não fizerem agora, vocês farão de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje, ou fará de qualquer jeito depois. Faça isso hoje e você encontrará o suficiente recurso para a sua vida, o suficiente refúgio para a sua alma. É isso que o salmista nos ensina, nos fala neste salmo. É isso que nos encoraja a prosseguir diante dos problemas, das lutas, das crises que nós enfrentamos. Elas existirão. Não tenho a menor dúvida de que os problemas haverão de existir. E há uma coisa muito importante sobre a crise, é que você precisa entender que a crise não faz uma pessoa, ela revela a pessoa. A maioria de nós costuma definir a falta de fé, a rebelião, a apostasia, justificando na crise. Ah não, pastor, mas é porque as circunstâncias realmente estão muito difíceis, estão muito duras. Então eu realmente preciso do psicólogo, eu realmente preciso desses subterfúgios, porque eu não estou tendo força suficiente para ter fé, para confiar em Deus, em assuntos que não são clínicos, não são médicos. É o pecado alojado no coração que nós não queremos tratar. É a falta de fé, a falta de confiança, a incredulidade. E aí queremos tratar como se fosse a mesma coisa que um câncer, que uma dor de barriga, que um pé inchado. Confie no Senhor, confie nas riquezas espirituais em Cristo, para aquilo que são pecados, incredulidade, desobediência. Coloque-se diante do Senhor e saiba que a crise não faz uma pessoa, ela apenas revela quem nós somos, incrédulos. Ela revela a nossa falta de fé, ela revela a nossa incapacidade de nos submetermos a Deus, ao seu governo, à sua chefia. Portanto, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Confie, creia e confie e descanse. Ele é o nosso suficiente refúgio e fortaleza. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Nós vamos falar com o nosso Deus.